temos hoje um episódio muito especial. Especial, gente, de verdade. Nós vamos falar de uma dor silenciosa. É aquela dor da mãe que tenta engravidar, que quer ter um filho, mas por N motivos ela não consegue. Nós estamos hoje com um especialista no assunto em fertilidade. Ela vai tratar a psicologia da fertilidade, ela vai falar com vocês coisas importantes que toda tentante precisa saber. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse episódio. Eu queria que você aí se apresentasse, dissesse aí o que você faz, como é isso de psicologia da fertilidade. Eu que agradeço pelo convite, Glau. Estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz em poder falar sobre a fertilidade emocional, porque pouco é falado ainda. Eu acredito que é uma missão, não só minha, mas a sua também, né? Nós estamos compartilhando isso agora para levar essa informação para mais mulheres. Enfim, eu sou psicóloga. Eu sou, sim, especializada em fertilidade emocional, mas também eu sou uma ex-tentante. Então, eu falo daquilo que vocês sentem. Eu sei o que vocês sentem porque eu já passei por isso. Eu já senti na pele todos os percalços que uma tentante passa. Então, gente, nós temos aqui um especialista que está no lugar de fala, que vai conseguir contribuir com a ciência e com a vivência, porque a experiência de uma pessoa, ela pode servir sim como ali um farol ou como um caminho, um guia, junto com a ciência, para tratar da melhor forma e acolher você da melhor forma. Né? Deixa aí tuas redes sociais, Vanessa, por favor. O meu Instagram é vanessas, no plural, .share. O share é S-C-H-E-E-R. O YouTube é a mesma coisa e o TikTok e o Kawaii também. Achei tão chique o seu nome. Ai, achei lindo, assim, não, um negócio assim sofisticado. É sofisticado. E me diz uma coisa, já que você entrou aí no seu lado pessoal. Como foi pra você, mulher, ser tentante? Foi bem traumático. Acredito que para 99,9% das tentantes é traumático de alguma forma. Então, eu tive diversos traumas durante 10 anos de tentativa. Eu achava que para engravidar era só parar de tomar a pílula e fazer, né, fazer os movimentos necessários nos dias necessários e até colocar as pernas para cima. A gente fazia, né? E não dava certo. Eu sou uma pessoa, Glau, que eu sempre fui muito metódica. Eu decidia, fazia e acontecia. Então, eu decidi que eu ia ter uma empresa, eu tive uma empresa com 21 anos, eu decidi que eu ia fazer tal coisa, eu tive tal coisa. Então, eu decidi que eu seria mãe aos 28 ou no máximo 29 anos. Eu decidi, mas Deus não concordou muito comigo, não. Então, assim, foi bem traumático porque eu sentia os sintomas de uma gravidez, tinha certeza que estava grávida, e aí fazia o exame negativo após negativo, negativo após negativo. O que essa dor do negativo te trouxe, assim, te trouxe desesperança, te trouxe medo, te trouxe culpa? O que mais te afetava? O que mais trouxe para mim, de verdade, impotência. Você se sentiu impotente como mulher? Eu me senti impotente como mulher, impotente como ser humano. Eu me sentia impotente. Aquela pessoa incapaz de fazer algo, é isso? Incapaz, porque ou aquela assim, impotência... até aquele momento da minha vida, eu tinha tocado a minha vida de uma forma que eu tinha as rédeas da minha vida. Você controlava? Eu controlava tudo.
E eu achava que aquilo era o certo, porque eu controlei, eu queria ir para a faculdade, eu fiz a faculdade que eu quis, eu estudei do jeito que eu quis, eu casei como eu quis, eu fiz tudo como eu quis, eu planejava, e eu sou uma pessoa muito organizada. Hoje eu não uso mais isso, mas eu era tão organizada em tudo na minha vida, que na minha casa, até algum tempo atrás, depois que eu virei mãe não tinha mais isso, mas até um pouco antes de ser mãe, eu tinha um manual da minha casa, de como eu queria que a minha casa fosse limpa e arrumada, como eu queria que as roupas fossem lavadas e passadas. Eu tinha um manual de várias páginas, quarto um, quarto 2, eu tinha tudo organizado. Eu sempre fui uma mulher metódica. Aí vem Deus e te Aí vem diz, Deus e fala, minha filha, vamos lá, que não é assim que não é bem funciona. assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Vem cá que você precisa de eu aprender Aprender umas umas lições. E aí, O que você fez durante esse processo de espera? Porque a gente sempre fala isso, né? A tentante, ela tá no processo ali da espera. Você tentou vive, você foi atrás, o que você fez aí? Você tem quantos filhos? Vamos lá. eu tenho 3. Tá. Como foi aí Tenho o 3 processo? filhos. Vamos lá. Quando eu decidi engravidar e vi que não estava dando certo, eu fui ao médico e fiz todos os meus exames e eu estava bem. Engraçado que a nossa cultura é uma cultura até um pouco machista. Eu não gosto de falar isso não, mas é sim. Porque até chamar o meu marido para fazer os exames demorou um pouco. E o problema não era comigo, era com ele. Depois a gente descobriu que ele tinha varicocele, ele teve que fazer uma cirurgia para voltar a contagem dos espermatozoides vivos, aquela coisa toda, enfim. Então existia. Faz quanto tempo isso? Eu engravidei, minha filha tem 10 anos hoje, então tem uns 11, quase 11. Existia esse tabu? Sim. Ou ainda essa coisa do machismo estruturado? Assim? Não, assim, um machismo meio oculto, um machismo meio disfarçado, né? Porque o problema é sempre da mulher, e não é da mulher. Às vezes o problema não é da mulher, o físico, né? Então é bom que o casal esteja ali alinhado para poder entender o que está acontecendo, para saber como resolver, fisicamente, né? de quem é o problema físico, para poder organizar, para poder fazer cirurgia, para poder... O fisiológico, O fisiológico. Então, tem que ver o fisiológico dos dois, não é ver só o de um. Sim. Né? Então, fui fazer, aí eu tomei uns remédios que, na verdade, era um remédio, tão engraçado, que era um remédio para... Não era para engravidar, mas era um remédio para... Eu não lembro agora se era de... Gente, eu esqueci o nome da doença, mas uma doença assim, comum. E aquilo fazia ovular. E eu falava, gente, mas eu não era para diabetes, era alguma coisa desse tipo, eu sabe? Entendo, era um remédio nada a ver que... Fazia ovular. Que fazia ovular. E eu tomei aquilo por não sei quanto tempo e não acontecia nada. Enfim. E aí, chegou um momento, antes da gente descobrir a varicocele, olha só, demorou para descobrir a varicocele dele. Demorou, porque demorou para pensarem que talvez o problema, por que eu estava bem e não acontecia. Então, talvez o problema tivesse com o marido. E aí eu fui conhecer uma médica de fertilização. Quando eu cheguei lá, eu tinha 31 anos, quase 32. E essa doutora olhou na minha cara e falou assim: você já está velha. Ai, Jesus! Não. Oh, meu Deus. Eu juro, você está velha. Então, por isso que vai demorar. E aí, ela tratou o meu caso como ela abriu um papel lá e começou a riscar, não sei o quê, e já fazer conta. Ela foi assim, tão sensível como um elefante dentro de uma loja de cristal, né? Exatamente. Ai, meu Deus, quanta sensibilidade. Muita sensibilidade. Gente. E eu, como psicóloga, eu olhei aquilo e falei, gente, não é... Não tá legal, Não né? tá legal, eu vou pensar, eu vou procurar outra opção, outra opinião. Acho que não tá bom aqui. Porque essa mulher também, sei lá, né? Enfim. É bom você falar isso, porque qual é uma coisa também que acontece muito nas gestantes? Ficam com o médico no pré-natal, com medo de sair do médico, o médico sendo assim, esse elefante na loja de cristal. Exatamente, entendeu? Então, assim, exatamente. Gente, procure, vocês não são obrigados a casar com os médicos, não, viu? Não. Eu tive o ginecologista, eu morei em São Paulo quase 20 anos da minha vida.
Ele foi meu ginecologista desde sempre, só deixou de ser quando eu fui embora de lá. E ele falava, Vanessa, você não tem nada, relaxa. Ele é um fofo, um querido, ele foi meu obstetra também, enfim. E aí eu falei, gente, não tem como, vou procurar outra opção, outro Outro médico. médico. E aí eu lembrei que eu tinha 2 amigas que estavam tentando, fazendo fertilização. E quando eu fui conversar com elas, elas foram me mostrar o mundo da fertilização. Infinitas injeções, engravidavam, perdiam dinheiro, perdiam energia, perdiam cabelo. Teve uma que ficou com alopécia, né, de estresse. Uma engordou, a outra emagreceu. Então, assim, uma abalou o casamento. E aí eu fui conversando com elas, eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Não foi pra isso. Eu não quero passar por esse sofrimento pra poder engravidar. Sim. Então, eu vou partir pro plano B, que eu sempre tive, que era adotar. E aí a gente entrou na fila de adoção. Então vocês primeiro são pais e mãe de coração. Exato. Uhum. Tomaram essa decisão, que é linda Já também. estava tomada antes da gente se casar. Ah, então vocês já estavam no plano Já de era vocês. um plano, no nosso plano familiar. Já estava no nosso Já plano incluía. familiar. Sim. Aí você conseguiu... Aí nós adotamos 2 meninos. No mesmo dia, 2 irmãos. O Jefferson tinha 2 anos e 2 meses. Aprendi a trocar fralda com ele. Foi interessante. Gente, que linda. E o Juan tinha 4 anos e 4 meses. E aí foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu fui mãe naquele dia. E foi tão engraçado, porque perguntam, né? Mas não tem diferença? Eu falo, gente, não tem. E como que você sabia que você amava eles? E aí eu gosto de contar essa história. Quando eles chegaram, eles vieram de um abrigo, então a gente quis fazer todos os exames, dar o melhor tratamento. O Juan tinha problemas, o Jefferson também, alguns probleminhas assim de fala. Enfim, eu levei no pediatra. E aí eu tava no pediatra e eles muito acuados. Porque aquele mundo, tudo bonito, cheio de cor, cheio de brinquedo. E aí o Jefferson começou a brincar com um brinquedinho, veio um menininho maior que ele e tomou o brinquedo da mão do meu filho. E naquele momento, eu não A leoa fui... saiu de dentro. Eu esqueci que eu era psicóloga. A leoa... A leoa nasceu naquele momento, me deu um negócio. E eu levantei da cadeira. Eu fiz uma coisa horrível, eu sei. Eu levantei da cadeira, fui lá onde eles estavam, me abaixei e falei assim: você tomou da mão dele, né? É feio tomar as coisas da mão do coleguinha. Tomei da mão do menino, dei pra mão do meu filho. É, mãe, bem-vinda à maternidade. É. E aí a mãe ficou assim, Ai, me gente. olhando, quem é essa louca, né? Eu voltei, sentei toda plena na cadeira e fiquei só olhando pra ver se o menino ia tomar de novo, porque se fosse lá eu ia de novo. Enfim, aí naquele momento eu... Meu Relaxou. Deus do céu, será que é isso que é amor de mãe? Que eu tô aqui nervosa com o menino, com a criança. Tô brava com a criança. E eu brava com a criança, eu amo criança. Não é? E ali eu vi naquele momento que eu realmente eu amava. É porque meus mexeu filhos, com algo seu, né? É, Mexeu com algo que te pertencia. é, E a maternidade é isso, né? é, Então não tem como. é. E aproveitando, gente, eu tenho um episódio inteirinho aqui sobre a adoção com a família que adotou. Eu acho esse gesto lindo e eu acho que mãe adotiva não é mais mãe nem menos mãe. Então, assim, a gente tem um episódio inteiro. Aproveita, já assiste também se quiser. E pega também, aproveita que esse momento, compartilha esse episódio, porque a gente vai falar muito aqui sobre fertilidade, sobre a psicologia e contar aqui a história real de uma profissional que entende o que você está passando. Exatamente. Vamos voltar aqui, então. Sim, aí me conte, como foi aí agora que você chegou? Teve vontade de ter outro filho? Sempre tive. O meu desejo, eu sempre desejei ser mãe, gestar uma criança, sentir o meu ventre crescer, sentir um bebê mexendo lá dentro, amamentar. Eu sempre sonhei isso desde quando eu tinha uns 12 anos. Nossa. Eu sempre tive esse desejo. Os meninos chegaram, eu estava muito feliz com eles, mas ainda assim eu queria ser mãe. E
eu não sei como as pessoas podem nominar esse sentimento, mas eu tinha certeza absoluta, desde quando eu era adolescente, bem jovenzinha, que eu ia ter 3 filhos. 2 meninos e uma menina. Então você ficou com aquilo na cabeça de que eu ia preciso ter agora 2 dar meninos menino. e uma menina. E aí eu continuei não tomando remédio para evitar filho e tal, e entreguei na mão de Deus. O que tiver que acontecer, acontece e acabou, e tá tudo bem. Quase 3 anos depois que os meninos chegaram, eu e meu marido na época, a gente decidiu que estava na hora então da gente ir atrás da nossa filha, que já tinha nome escolhido há muitos anos, inclusive. Nossa. Antes da gente casar já tinha o nome escolhido. E pra você ver, a pessoa planeja pouco, né? Sim, eu tô vendo aqui, eu tô A vendo pessoa autocontrole absoluto da vida. Pois é. Só que não. Só que tem uns percalços aí no meio. Tem umas curvas aqui, umas curvas ali, mas enfim. E aí a gente foi pra fila de novo de adoção, e era um final de ano. A gente viajou, tal, ficamos com alguns amigos em casa, a gente tinha uma casa na praia lá em São Paulo, enfim. E aí a gente decidiu naquele momento que a gente ia para a fila de adoção e marcamos a entrevista com a assistente social e tudo mais. Naquele ano, 2015, no carnaval, fomos com vários amigos para nossa casa, passamos o carnaval lá, foi tudo muito bom e tal, e eu passei mal. E eu sou uma pessoa que eu não fico doente. Nunca. E aí eu botei culpa num pastel que a gente tinha comido. Falei, tá vendo? Não dá pra comer porcaria. Não dá pra comer no meio da rua. Não dá pra comer na rua, gente. Não é. Esse negócio não é pra mim, sabe? Comer Sim, pastel na rua. sim. O pastel hoje tem 10 anos. O pastel O era a pastel, gestação. eu já tava grávida, eu não E sabia. não foi FIV, então, seu? Não, foi natural. Foi natural. O processo Foi seu natural. foi natural. Natural. Quando eu descobri que eu resolvi, quando eu decidi fazer o exame, eu estava grávida de 7 semanas e meia. Olha. Eu tava muito grávida. E aí, isso foi depois que seu marido fez a Sim, depois cirurgia, que ele fez a varicocele. tá. Alguns anos, uns 6 anos depois dele ter feito a varicocele. Depois que você desencanou real. Eu tinha desencanado real, eu já estava na fila da adoção Na para ir atrás da minha menina. E a minha menina já estava aqui. Gente, que coisa linda, porque assim, você queria 2 meninos e uma menina, e a sua filha, de que você gerou em você, foi uma menina. Uma menina. Ou seja, e natural. Natural. Sem você. Porque hoje em dia as pessoas falam: ah, existe a possibilidade de eu saber o sexo antes? Se eu comer comida tal, eu posso gerar menina? Se eu fizer isso, posso ter um menino? Se eu fizer, né? Não tem essas. Não sei se é superstições, se é mito. Eu não sei também se são superstições ou se são mitos. Eu não entendo muito disso. E Ou não se é o julgo poder também. da mente. Mas o poder da mente. Tudo acontece antes aqui. Eu quero falar para vocês, todas as tentantes que estão me ouvindo. Tudo, absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo e na nossa vida começa aqui primeiro. Começa na Eu mente. sou um exemplo disso. Eu não tinha nada, meu marido já tinha recuperado as funções normais para uma pessoa que, né, para poder gerar uma criança, engravidar uma mulher, mas ainda não tinha acontecido. Foi só no momento que eu falei, ok, e eu quero contar uma conversa que eu tive com Deus no ano novo de 2014 para 2015. Posso? Pode. Você acredita então na fé? Eu tenho muita fé. Muita fé. Muita fé. E eu, como psicóloga, eu sou uma psicóloga um pouco diferente das comuns. Eu trato a tríade mente, corpo e alma. Porque não importa se o meu corpo tá bom e a minha alma tá ruim. O equilíbrio não vai acontecer. Sim. Não tem como eu estar com a minha mente desequilibrada e o meu corpo ok e a minha alma não vai estar ok. Sim. Não encaixa. Não encaixa. A gente tem que estar equilibrado. Corpo, alma e espírito. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito nisso. Eu não abro mão disso. A verdade é essa. E eu consigo, no consultório, apresentar para as minhas pacientes o poder disso. Então, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Dependendo da paciente que eu estou atendendo,
eu falo para ela, ore. Ore. Porque, querendo ou não, a oração, né? Orar mais ação. Exatamente. E aí, em relação ao que você falou, acontece na mente, Uhum. você fala a Fala. palavra, você sente e Sim. você age. Exatamente. Então você precisa entrar nesse movimento. Quando né? você estiver, você perguntou o que você fez enquanto você esperava. Isso. Eu sempre esperei em movimento. É porque tem aquela falsa, eu vou entregar para Deus, vou esperar. Pronto, e não vai fazer E nada? não vai fazer nada. Você espera confiando. Exatamente. Você espera em movimento. Então eu continuei fazendo o que eu precisava fazer. Eu continuei cuidando do meu corpo, continuei cuidando da minha saúde, continuei cuidando da minha tríade. Eu continuei esperando, só que em movimento. Então, qual foi essa conversa que eu tive com Deus? Eu estava tão fragilizada emocionalmente no quesito da maternidade. Eu sempre fui uma mulher muito bem resolvida, mas naquele eu me sentia incompetente em gerar uma criança. Eu me sentia muito incompetente. E aí eu fui conversar com Deus. Naquele ano eu fui pro mar, como eu sempre fui. E lá eu falei, não vou pular um dia nenhuma hoje, porque eu conversando com ele, né? Tipo, eu conversando com você. Porque você sabe o que eu quero. Eu já conquistei tudo o que eu podia. A única coisa que eu quero na minha vida, você já sabe o que é. Mas eu já entendi que você acha que eu não sou merecedora. A gente nunca é, na verdade. Ele faz não por merecimento, né? Ele faz pela graça, Exatamente, pela misericórdia. e pela misericórdia. Mas naquele momento falei que eu achava que ele achava que eu não era merecedora. Então, que não tinha problema não. Eu entendia, eu aceitava, eu ficava triste, mas que ele sabia que eu não era de desistir, e então que não adiantava falar pra ele que eu ia deixar pra lá. Porque eu não ia deixar pra lá. Olha, eu conversando com Deus. Você ia continuar pedindo. Já que eu não vou poder ter uma filha biológica, eu vou ter uma filha adotiva. E eu vou atrás dela. E foi tão engraçado que quando a gente entrou na fila pela primeira vez, eu não escolhi sexo. Nós não escolhemos sexo. Quando você vai adotar, é um negócio meio esquisito, parece até escolhendo uma bicicleta. Um carro com opcionais e sem opcionais. Sim. Eu não escolhi quase nada, eu não tinha preferências para ser bebê, eu não tinha preferência de cor, eu não tinha preferência de ser menino ou menina, eu não tinha preferência. Eu queria uma criança, eu queria ser mãe. Eu tava louca para ser mãe, eu tava ensandecida para ser mãe, eu faria qualquer coisa para ser mãe naquele momento. Então não interessava. E aí vieram 2 meninos, né? E eu tive essa conversa com Deus e pronto. Acho que foi ali que eu falei assim, ok, relaxei, bora, deixa pra lá, bola pra frente, vamos viver. E pelas contas que eu fiz, 17 dias depois eu engravidei, porque isso foi no ano novo. E pelas nossas contas, minha e do meu médico, eu lembro o dia que aconteceu, né? O movimento. E foi dia 17 de janeiro de 2015. Eu não sou muito boa de datas. Mas algumas assim, datas eu não esqueço nunca. Porque assim, é uma coisa que te marcou muito, né? Assim, te marcou muito. Demais. E acho que muitas mulheres que querem muito estão nesse estado aí do tentar. Traz isso, né? Traz esses marcos. Por exemplo, eu acredito que deve ter muita culpa, muito julgamento, muita pressão familiar. Você passou por isso, por julgamentos, por pressão familiar, sei lá, porque já baixa a nossa culpa. Sim. Ainda vem os outros. Sim. Porque é cultural. Você casa, aí o pessoal, não, você tá solteira, você não vai casar? Aí você casa. Ah, e você não vai ter um filho? Aí você tem. Aí você tem um filho. Aí você não vai ter outro filho? Tem que fazer companhia pro outro. Não. Aí você vai deixar o filho sozinho. É sempre a sociedade te cobrando. Então, assim, quando a gente se conhece é melhor, né? Porque aí você, né? Você sofreu isso? Sofri. Quando eu casei, já falei que eu sou super metódica. Eu tinha meus prazos pra tudo. Pra comprar casa, pra fazer isso, pra não sei o que, pra viajar. E eu fiz tudo o que eu queria. Do jeito que eu queria. E aí, quando acabou meu prazo, as cobranças pioraram.
Por exemplo, a minha própria mãe. Eu amo a minha mãe é a pessoa mais linda do mundo. Mas ela falava, e aí? Você disse que quando desse 8 anos de casamento você ia engravidar. Cadê? Cadê? E aí eu, nada, até que ela falou assim, você não pode engravidar, né? Ai, Você é infértil, né? Você é estéril. Eu aí, aí já começa a ficar meio. falei, não, mãe, é porque não deu certo ainda. Não, menina, porque assim, é melhor você assumir logo, porque aí você, né, deixa pra lá. Eu falei, mãe, não é assim, eu não sou estéril, eu posso ter filho. E aí chegou um dia que eu peguei e falei pra ela assim, para de me perguntar isso. Era minha mãe, eu amo a minha mãe. Porque já tava te magoando? Tava me magoando. Então, outro recado que eu vou deixar pra você que é tentante. Se tiver um parente seu te pressionando, que seja sua mãe, que seja a pessoa que mais te ama no mundo e que mais você ama no mundo, peça pra parar. Peça, implore, determine, não deixe isso crescer, porque vai te prejudicar e vai atrapalhar a sua ansiedade. Outra cobrança que eu tive, a avó do meu marido, meu hoje ex-marido, ela era viva e ela era portuguesa, então assim, muito falastrona tal, e ela falava com um drama, eu vou morrer e você não vai me dar um bisnetinho. Você não quer me dar um bisnetinho. E eu lá tentando, fazendo exame todo dia, toda semana. Eu fazia o exame da farmácia, dava negativo, eu falei, esse exame tá errado. Tá errado porque não é possível, eu tô sentindo tudo, vou fazer o beta. A moça do laboratório já sabia o que eu tava fazendo lá, gente, de tanto beta que eu fiz na vida. Mas de novo, né? Jogando a responsabilidade só na mulher, né? Jogava a responsabilidade só em cima de mim. Sim, aí, desenrola dessa história. E aí o que aconteceu? Acabou que a avó morreu. Oh, meu Deus. Infelizmente, sem conhecer nenhum bisneto. Eis que no dia do velório estava lá, todo mundo triste, porque ela era uma pessoa maravilhosa, eu amava ela me amava demais, eu era a biscoitinha dela, então ela me chamava de minha biscoitinha. E era uma pessoa muito maravilhosa. E ela lá, né, e a gente chorando, aí senta uma amiga dela, também portuguesa, do meu lado, olhou pra mim com um olhar de acusação e falou, tá vendo? Ela morreu. E você não deu um bisnetinho pra ela. Meu Deus do céu. Eu não sabia se eu chorava, porque eu tinha perdido uma avó pra mim. Eu não sabia se eu chorava porque eu tinha sido tão incompetente que eu fui... A ponto de não dar um A neto. ponto de não dar um bisneto que ela bisneto, tanto que ela queria. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa horrível. Aí pronto, você saiu de lá dizendo... Eu saí de lá agora acabou acabada. meu mundo e Mas pronto. a minha sorte é que eu sou psicóloga e aí, na hora, eu fiquei abalada, porque eu estava desprotegida, eu estava sem minhas armas, digamos assim. Mas depois eu entendi que era um momento, né, difícil para ela também, perdeu a amiga, enfim, e não dei muita bola. Mas até para mim, que sei a parte teórica das coisas, para mim foi difícil. Imagine para quem não é, para quem então, não tem. já que a gente entrou nesse tema, vamos agora entender o que exatamente é a fertilidade emocional. O que trata, como resolve, se trata ansiedade, se Sim. tem medo envolvido, Sim. se tem a parte que eu posso ovular, não sei, se eu tiver mais leve. Como é? Me explica aí. Sim, tem também. Quando você tá com a sua ansiedade em alta, o seu corpo produz mais cortisol. Cortisol te inflama. Se o seu corpo tá inflamado, ele tá em guerra. Se ele tá em guerra, ele não tá. É como se você estivesse plantando sementes num solo infértil, num solo pedregoso. Então não vai pra frente, não vai dar certo. Então o seu corpo precisa estar preparado. E como eu digo que tudo começa na mente para depois fluir para o resto do corpo, você precisa estar realmente mais leve. Então, o que acontece com as tentantes? Muitas delas entram até em depressão. Sim. Tá? Tem um problema, muitas entram em depressão porque se sentem, como eu me senti, incompetentes, incapazes, sem valia. frustradas e por aí vai, né?
E sim, entrou na depressão. E aí entrou na depressão é muito pior, porque vai ter que, às vezes, lidar primeiro com a depressão para depois voltar para o projeto do positivo, né? Então a gente tem que tratar a ansiedade, tem que tratar também a questão dos medos. E se eu engravidar e perder? Você está falando aí no processo natural ou no processo da FIV? Ou Tanto tanto não faz? importa, porque eu tenho pacientes que engravidaram naturalmente. Uma, inclusive, estava conversando com ela essa semana. Ela engravidou e quando ela foi fazer o exame, o saco gestacional estava vazio. Não tinha E batido. ela teve que fazer uma curetagem, então ela já estava de quase 3 meses. Hum. E o saco gestacional estava vazio. Então, assim, ela teve gestação normal. E passa pelo luto, né? Passa pelo luto, passa pelo luto. Passa sim. Então, assim, e se eu engravidar e perder? E se eu engravidar e vier uma criança neuroatípica? Tem isso também. Sim. Quase ninguém fala, mas tem. Quantas e quantas? Ai, Vanessa, eu tenho 45. Eu engravidei, consegui. E agora? Porque assim, eu trato não só quem tá tentando, mas eu sempre falo, quando a tentante está nesse momento de tentar, ela precisa ter o tratamento psicológico para ela ficar em equilíbrio com ela mesma. Conseguir respirar, conseguir ficar leve, conseguir mecanismos para enganar a mente. E eu ensino alguns desses mecanismos. É muito comum uma paciente minha chegar no meu consultório e eu falar assim, como é que tá hoje? Então tá, já sei, não fala nada. Vamos lá, vamos fazer um relaxamento. E aí eu coloco uma música e eu faço um relaxamento guiado com essa paciente. Já um relaxamento personalizado, cada uma tem o seu. Antes de preparar cada relaxamento, eu tenho uma conversa com essas minhas pacientes para saber alguns detalhes, algumas para eu usar nesse relaxamento. Então, um relaxamento guiado não é nada assim, vamos lá, não é nada do oba-oba. Sim, tem Bem, todo um tem preparo. todo um preparo. E aí ela já... E quando passou, tá mais calma, aí a gente volta pra terapia. Então, assim, tô tratando essa paciente tentante para ela ficar bem, para ela entrar em equilíbrio, para ela poder... Eu vejo cada uma como uma horta, ou um jardim, depende do que você gostar mais, né? De hortas ou jardins. Mas tudo leva sementinhas. Então, assim, quando o solo tá preparado, ele tá pronto para produzir, ele tá pronto para receber uma semente, ele tá pronto para florescer, para gerar uma vida. E onde é esse terreno? Nosso corpo. Sim. Então, vamos tratar essa tentante ajudando na ansiedade, nos medos, às vezes traumas antigos, traumas de infância, traumas... Você acha que abusos, essas coisas... Eu ia falar, mas vamos saber se podia falar. Não, vamos falar, sabe Pode por quê? falar? Pode, porque assim, é importante. E é importante que quem esteja nos ouvindo tenha também esse alerta, porque elas têm vergonha de falar. Então, assim, a gente sabe que se a gente fala, a gente já vai tratando, né? Sim. E aí elas... não quer falar ali com alguém da família, busque uma ajuda psicológica. Fale com alguém de fora. Você não precisa sair contando para todo mundo que você sofreu abuso, mas procure a pessoa certa. Abuso não é só o ato físico da penetração, da força. Não. É passar a mão. É, às vezes, um tio que te agarrou e te deu um beijo na boca quando você tinha 12 anos. Já aconteceu de pegar paciente assim, e aí ela ficar meio assustada. Tem vários tipos de abuso e tem um dado muito interessante. Triste, Glau. Muito triste. 10 mulheres, 8 certamente sofreram algum tipo de abuso na vida. Eu entendo isso, de verdade. Eu gosto de falar sobre isso, porque assim, acontece, as pessoas têm vergonha de falar, não querem se abrir e não... Porque para você se curar, você precisa falar.
E eu não sei se você viu recentemente nas redes sociais a historinha da menina de 12 anos. Sim. Então, assim, você começa a ver hoje com a informação na mão que a gente tem e a informação assim muito rápida, você consegue ver quantos casos e quantas mulheres. Você imagina aquelas. Vamos colocar aqui na nossa idade? Na nossa Podemos idade. falar na nossa podemos, idade? assim, Que jovens não, como as nós. jovens como nós, assim, as jovens, como que era visto isso naquela época? A gente era as culpadas. Nós éramos as culpadas. Não usa saia curta, porque fulano vai ficar te olhando. Se seu tio ou seu primo ou seu passou, é porque você fez algo. Então, assim, a gente cresce com isso. Sim. Na mente. Então, assim, é bom desmistificar. Sim. E é bom falar sobre Sim. isso. E é bom ter uma pauta sobre isso. E é bom que a gente revisite o nosso passado para que a gente consiga tratar o nosso presente e ter um futuro melhor. Eu conheço muitas mulheres por conta do meu trabalho. Então, assim, eu tenho vários casos. Então, eu quero muito ser mãe, mas eu não quero ficar amamentando pro meu peito não cair. Eu acabei de fazer a cirurgia. Então, essa tentante é diferente das outras que fazem qualquer coisa. Entendeu? Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas com e pessoas. Né? Exatamente. Então, assim, como eu estava dizendo, então, deixar essa tentante equilibrada, longe da ansiedade, dos traumas, dos medos, né? Às vezes da bulimia. Existe recurso, você falou em bulimia, existe recursos, né, para gestantes hoje em relação à alimentação, para tentante que quer tentar, que tá na fase de tentante, então come algumas coisas. Você trabalha com parceria com algum nutricionista? Não trabalho não. Quando eu vejo que a paciente está precisando de alguma coisa assim física que não é ginecológica, eu indico para um nutrólogo, né? Sim, porque aí ele vai conseguir fazer toda o estudo, o acompanhamento com ela, né? Certo. Eu acho que é importante. E o que mais nós podemos falar aqui sobre a fertilidade em si, assim, quando você alcança o objetivo com a paciente? Ai, é lindo. A felicidade vem plena? Ai, vem. É como se, às vezes eu revivo, é como se eu estivesse revivendo a minha felicidade. Sua, né? Porque eu sei como é. Quando a espera acaba, é um alívio. Alívio na alma também. É um alívio na alma. Mas aí começam outros tipos de problemas que a gente também precisa tratar e a gente não pode esquecer. Quais são? Medo de aborto. Vai entrar naquela fase meu Deus, será que vou passar do 3 meses, né? Que é a fase mais crítica. Das 16 semanas. Principalmente quem faz a FIV, porque, né, tem que ver se colou, se não colou. Aí fica ansiosa, aí fica nervosa, aí tem crises e não pode ficar tomando remédio, não sei o quê. Então, entra de novo os relaxamentos guiados, porque você não pode ficar colocando nada no seu corpo. Você já recebeu está em casa, assim, recebeu telefonema em uma paciente sua em crise, depois de uma FIV? Em crise mesmo, de tipo, eu preciso de ajuda? Com certeza. Com certeza. Eu dou meu telefone pessoal para todas. E elas podem me ligar a qualquer momento. Porque tem que ter alguém ali para trazer elas para a realidade, E né? às vezes tem mãe, tem parente, tem um marido que é super parceiro. Tem umas que tem uma rede de apoio muito boa. Mas às vezes naquele momento que ela quer alguém que saiba, que entenda o que ela tá passando. Não só por ser mulher e ter passado por algo parecido, mas também porque já sabe todo o histórico, tá acompanhando, né? Eu tô acompanhando ali, então ela foi minha paciente tentante, hoje ela é minha paciente gestante e depois ela vai ser minha paciente no puerpério. Porque é outra fase. Entendeu? Outro B.O. Então, assim, é um caminhar bem longo. É um caminhar bem longo. Cada enxadada uma minhoca. Não vamos botar as minhocas na frente das outras minhocas. Não pode. Então tem que tratar, né, cada um no seu jeitinho. Que bom, você faz então toda essa até o puerpério. Até o puerpério. Algumas não conseguem, né? Por exemplo, quando vem gêmeos, aí fica um pouco difícil. Aí o puerpério é um pouco mais pesado. O puerpério é um pouco mais pesado. Então, assim, geralmente quem tem FIV, quem faz FIV tem essa... Acontece. A bênção é dobrada. Muito. A bênção é dobrada. Às vezes acontece, né?
Então, eu queria até falar uma coisa engraçada, que assim, é um exemplo para deixar aqui para as nossas tentantes que estão aqui nos ouvindo, que é o seguinte. Ontem, inclusive, eu fiz uma live com uma pessoa que eu conheci, ela fez 6 inseminações. Nossa. 6. Nenhuma vingou. Ela não engravidou em nenhuma das vezes. O marido dela, ele é da Marinha, então ele passa metade do ano embarcado, metade do ano em terra. Então já tinha esse problema, que ela tinha que ser cronometrado mesmo. E não deu certo. E aí eles foram pra FIV. E ela ainda era jovem, ela era muito jovem, ela tinha 32. Ou seja, pra minha médica antiga, ela era super velha, né? Ela já estava com o pé na cova. Mas ela era muito jovem. E aí colheram lá os 4, tinham 4 óvulos, colheram vários e só alguns que vingam, né? Não sei se você sabe disso. Sim, sim. E aí dela 4 só que vingaram. Aí o médico falou assim, não, vamos colocar só 2, porque se você é muito jovem e você não tem nada. Então se eu colocar 4 e você engravidar de 4, vai ser muito difícil sua gravidez. Vou colocar só 2. Ah, tá bom. Os 2 vingaram. Olha, gêmeos. Gêmeas. Gêmeo. E ela colocou o nome Maria, agora eu não lembro, né? Maria Cecília e a outra Maria alguma coisa. Já esqueci, desculpa, viu? Não lembro, mas enfim. E aí ela tava lá toda feliz com as gêmeas e tal, feliz da vida, achando que nunca na vida ela ia engravidar. Aí ela marcou uma cirurgia de varizes. Tipo, amanhã, a cirurgia. E ela conversando com a médica que ia fazer a cirurgia dela, falou assim, e agora eu tô atrasada, eu tô com medo de minhas regras chegarem bem durante a cirurgia, vai ser uma coisa meio nojenta, né? O que eu faço? Ela, não, você coloca com OB, tá tudo bem. Ela, tá bom. A médica falou, não, mas é melhor então você fazer um beta, né? Não, doutora, imagina, que nada. Não, vamos Só pra vamos precaução. ser, Que médica boa, né? vamos Todos ser podiam ser assim, né? cautelosos, Né? façam beta, por favor. Fez Sim. o beta. Positivo. Ela tava grávida. Oh, meu Deus, não era gêmeos não, é? Não. Ah. Ela tava grávida, aí veio a terceira Maria. Olha aí, tá vendo? Terceira Por isso não Maria. desistam, gente. Não Não desistam, porque no final vai dar certo. Tem um acompanhamento psicológico. Sim, Alimente o corpo, a alma e o espírito. exatamente. Alinhe-se, porque funciona, não funciona? Funciona. Lembrem-se da tríade. E assim, essa tríade não é só para quem é tentante, mas para todos nós. Mas para tentante, essa tríade ela é imprescindível. Porque são inúmeros casos que a gente ouve. Eu não tenho nada, meu marido não tem nada. E a gente não consegue. Meus exames estão ok, mas a ansiedade que você carrega no seu peito não aparece no exame. É isso, não aparece. O pânico, a cobrança que você tem, que você carrega nas costas, não aparece no exame. Os traumas que podem estar te atrapalhando não aparecem no exame. É verdade. E isso tudo conta. E como conta? Na verdade, é o pico, né? É o que mais conta, É talvez. o que mais conta. Mas, gente, assim, temos que te trazer de volta, porque, né, a gente precisa falar mais. Tem muita coisa assim, gente, que ela me contou nos bastidores, mas a gente vai trazer isso para uma roda, assim, de mulheres, porque eu achei o máximo. Eu amo ouvir histórias e, assim, a sua história, pra mim... E eu espero ter a oportunidade de te ver mais vezes. É só me chamar que eu vou. A gente conversar mais sobre gestante, a gente conseguir transbordar e conseguir trazer um pouquinho de paz aí ao coração dessas mulheres lindas que estão aí pensando na maternidade, que querem, como você, assim, ser mãe mesmo. Que a gente consiga ajudá-las na busca, seja na adoção, seja na FIV, seja com tratamento aí, na psicologia. E que suas pacientes todas engravidem. Todas. É o que eu quero. Todas grávidas. Todas muitos chás de bebê. Muito chá de revelação. É isso. E muito obrigada. Eu que agradeço. Deus lhe abençoe muito, linda, por compartilhar a sua história conosco. Obrigada. Gente,
Eu sei, tá com gostinho de quero mais, eu também tô sentindo isso. Mas vamos deixar guardado para um próximo. E acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a Vanessa. Estamos aqui de coração aberto, porta aberta para receber vocês. E até o próximo episódio. Até o próximo.